Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. É um prazer estarmos aqui novamente, para falarmos mais um pouquinho de Jesus e da doutrina espírita. Isso já torna a nossa terça-feira muito especial. Então a gente vai fazer vamos fazer a nossa prece inicial agora. Pedir a todo mundo que se tranquilize. Lembrando sempre que fazer oração, fazer a prece é um momento muito gostoso, então a gente tem que se sentir bem tranquilo. Procura respirar bem leve. E vamos sentir aqui nesse momento a presença da espiritualidade. A espiritualidade que está aqui presente conosco, bem antes de nós chegarmos, preparando esse ambiente para que seja um ambiente agradável para todos. Então agradecemos já de antemão a toda essa espiritualidade que está conosco nesta noite. Vamos buscar a presença de Jesus, esse mestre maravilhoso a quem pedimos esteja sempre conosco, não só aqui na Casa Espírita, mas nos nossos lares, no nosso espaço de trabalho, quando estamos com nossos amigos, quando estamos nas ruas, que Jesus sempre esteja conosco. E buscando principalmente a presença de Deus, nosso Pai, esse Deus maravilhoso, que provê todas as nossas necessidades de acordo com a nossa necessidade de aprendizado e crescimento espiritual. Assim confiantes que estamos em Jesus, em Deus e na espiritualidade, vamos pedindo licença para podermos dar continuidade às nossas atividades dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Então nós vamos ter aqui o meu amigo Ricardo, que vai fazer a palestra dessa noite. A Sônia vai fazer as vibrações e a Devanir que vai fazer o passe coletivo. Boa noite a todos. Que a luz e o amor incondicional de nosso Senhor Jesus Cristo possa nos envolver hoje e todos os dias de nossa jornada. É um prazer estarmos aqui novamente, gratos que somos por essa oportunidade de podermos falar um pouco do Evangelho do Cristo. E para nós foi de grata surpresa, porque é um mês que todos nós sentimos o amor do Cristo prevalecer. E dezembro realmente é um mês muito especial. É um mês que a gente tem uma energia diferenciada em tudo que a gente faz e em tudo que o próximo faz. E a gente tem prestado muita atenção neste mês. Solidários está na natureza do ser humano. Estamos sempre prontos para ampararmos o próximo. Graças a Deus, né? Porque quantos irmãos nossos passam por suas provas, suas expiações. E nos parece que o número tem aumentado bastante, como disse o Geraldo aqui na última conversa que ele teve conosco. Mas a gente sabe que esse mês é um mês especial em todos os sentidos. Comemoramos o aniversário do nosso mestre, do nosso grande irmão Jesus. Buscamos, através da compra, dos alimentos, a nossa ceia, tanto para o Natal como para o Ano Novo. Vamos atrás dos presentinhos, das lembrancinhas, dos nossos netos, dos nossos entes queridos, E tudo isso nos envolve. Há também as confraternizações. Semana passada houve aqui. Eu não consegui vir porque estava em outro trabalho, mas é sempre muito bom esse tipo de confraternização no final do ano. E aí a gente sabe que naquele momento da confraternização existe também um ato de amor, que a gente chama de amigo secreto, que na realidade de secreto não tem nada, porque a gente às vezes pede o que a gente gostaria de ganhar. E às vezes a intuição do nosso amigo secreto,
traz para nós aquilo que a gente gostaria de receber. E eu fui beneficiado por esse amigo secreto, que me trouxe um livro que eu desconhecia. É um livro psicografado também pelo nosso querido Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Inclusive é uma das últimas lavras do próprio Emmanuel com Chico, que foi no ano de 1978. E ele tem o título interessantíssimo: Inspiração. Procurem na internet, porque esse livro é fantástico. Aliás, todos os livros dessa coleção, né, de Emmanuel com Chico, são maravilhosos. Cabe a nós apenas, né, refletirmos, compreendermos aquilo que ele nos traz de grandes ensinamentos. Mas, quando eu recebi esse livro, também notei que eu tinha palestra hoje. Até confirmei com a Ana Maria, porque eu tenho uma agenda, né, bem complicada, como ela está dizendo aqui, mas eu confirmei. E aí eu, nesse livro, na lição número 9, me chamou muita atenção. Porque nós poderíamos estar falando aqui do amor, nós poderíamos estar falando da fraternidade, até do nascimento do nosso mestre, do nosso irmão Jesus, mas esse tema, tenho certeza que foi uma intuição, porque ele é primordial para a nossa vivência atual, buscando a felicidade. E Emmanuel nos traz lições preciosíssimas nessa lição. E nós gostaríamos de ler alguns trechos para a gente fazer uma reflexão da noite. E ele começa assim: a felicidade que pode realmente não existir na Terra. Falamos agora, né? Estamos todos contentes, felizes, né? Buscamos a ceia de Natal, a ceia de Ano Novo, os presentinhos, mas não é a verdadeira felicidade. Inclusive é bom a gente lembrar, para aqueles que não chegaram aqui antes, na abertura, a lição falava exatamente disso, né? Porque a gente não precisa do ouro para ser feliz. A gente não precisa ter grandes volumes financeiros para praticarmos a felicidade do próximo. Às vezes, com uma simples palavra, um ato de dizer bom dia, um beijo, que muitas vezes as pessoas não gostam de receber, um abraço, mas eu gosto. Eu gosto tanto de dar como receber. E graças a Deus a minha companheira, nesta vivência, ela não é ciumenta. Quantas vezes a gente trabalha em outras casas juntos, e as pessoas, e eu mesmo, tomo a atitude de cumprimentar, de abraçar, mas sempre com carinho, com respeito pelo próximo, né? E ela sabe. Então as pessoas perguntam para ela: você não tem ciúmes do Ricardo? Ela fala: nesse sentido, não. Porque eu sei o que ele está buscando, que é o respeito, que é a fraternidade, que é nos aquecermos com o amor do Cristo. E aí continua Emmanuel: dolorosas influenciações de um só gemido de sofrimento pode existir na alma humana, quando a criatura compreender que a felicidade verdadeira é sempre aquela que conseguimos criar para a felicidade do próximo. Muito interessante isso. E eu me lembro que os evangelizadores, principalmente João, não me recordo o capítulo, mas acho que é no 18. Ele nos relata uma passagem
primordial para a gente entender o que é a felicidade. Quando Cristo é interrogado por Pilatos, que diz a ele: você é rei? E Jesus olha para ele e diz: meu reino não é deste mundo. E isso tem um significado muito grande, muito abrangente. Porque a partir daí a gente vai entender que ele começa a decifrar para nós algumas coisas. Primeiro, que não somos só espíritos encarnados. Somos, sim, espíritos eternos. E que estamos aqui para evoluir. Não estamos aqui apenas passando bons momentos, que a maioria das vezes são momentos efêmeros, que passam tão rápidos que a gente perde a noção do que é felicidade. E a felicidade nem sempre é igual para o próximo ou para aquele que vivencia aquele momento conosco. Mas o Cristo nos mostra, sim, que os bens materiais que nós recebemos do Criador serve para o nosso sustento, serve sim para concluirmos a nossa jornada evolutiva e mais ainda, para auxiliarmos ao próximo. Todo aquele que está diante de suas provas, suas expiações, precisam muito da nossa ajuda. Monetariamente? Talvez. Uma cesta básica? Com certeza. Porque o próprio Chico já fazia isso. A necessidade de alimentar o corpo, para que o espírito progrida. E sem o alimento, isso se torna impossível. Não há energia. Então a gente vê que esse reinado do Cristo nos mostra a verdadeira felicidade, que é propiciar um pouquinho daquilo que nós recebemos do Pai como bênçãos para aquele que tanto necessita. E às vezes a gente quer ter grandes volumes para que isso aconteça. Mas a gente tem também ensinamentos que o próprio Cristo nos mostrou. A mulher, no poço de Jacó, quando ela deposita no gasofilácio 3 moedas, que talvez para ela fariam muita falta. Mas o Cristo enxerga com outra condição. Enquanto aquele que depositava quantias, que para ele não iriam fazer falta, não traria, talvez, nenhum benefício. Então, a nossa verdadeira felicidade é acolhermos. Nós acabamos de ouvir o Jair cantando, cultivar, não é? Não foi isso? Então, nós precisamos cultivar esse amor dentro de nós, para que ele sirva de cultivar também. Estamos dentro, né? Obrigado, Jair. Cativar, porque aí esse amor que está dentro de nós, ele se torna luz para aquele que está em dificuldade. E para nós, é um momento, sim, de grande aprendizado. Vamos continuar com Emmanuel. O primeiro passo, porém, para a aquisição de semelhante riqueza é o nosso entendimento das leis que nos regem, para que o egoísmo e a ambição não nos saltem a vida. Que interessante, né? Aqui, Emmanuel está chamando a atenção de 2 chagas, e chagas que assolam a humanidade. A vaidade nos cega na prática do bem. E o egoísmo nos torna
avarentos, possessivos. Achamos que somos os detentores da riqueza, que não é essa a riqueza que nós precisamos. E quando eu falo de riqueza, eu não posso esquecer que eu sempre quis, e estou aposentado. Gente, é interessante essa riqueza, né? Eu dizia, nossa, o dia que eu estiver aposentado, eu não vou fazer mais nada. Brincadeira, né? Não fico um dia da semana parado. Financeiramente, estou recebendo. Tenho alegrias? Claro. Nossa, chegar aqui hoje foi maravilhoso. Ver a cada um dos meus antigos e velhos e bons amigos. Poder abraçar, poder beijar. Então, aquilo que eu almejo não é a riqueza. É sim. É a riqueza do amor. É a riqueza de poder estar vivo, me reabilitando com muitas pessoas que com certeza eu me equivoquei no passado. E que hoje, graças a Deus, eu encontrei a minha grande riqueza. Qual é essa riqueza, Ricardo? Dá o caminho para a gente? A paz de espírito. Poder a cada noite agradecer a Deus e pedir perdão por tudo aquilo que eu fiz no passado. Então isso é muito primordial para nós. E é isso que ele está falando aqui. É a riqueza que nós almejamos. É não deixar que as nossas velhas e más tendências continuem ainda nos influenciando. Orgulho, egoísmo, vaidade precisam ser exterminadas do nosso viver. Porque aí sim, a prática do bem, a prática do amor incondicional, com certeza para nós será luz. Continuando, Emmanuel. E olha, é interessante o que ele fala daqui para frente. Eu ia ler só um trecho, mas eu acho que a gente precisa entender o que ele está dizendo. O negociante que armazena toneladas de arroz com o propósito de lucro fácil, não poderá ingeri-los, senão a quantidade de algumas gramas na sua refeição. O dono da fábrica de tecidos, interessado em reter o agasalho devido a milhões, não vestirá senão um costume ou uma veste exclusivo para resguardar contra as intempéries da vida. Acho que aqui a gente já começa a ter uma ideia, não é? Daquilo que nós estamos ouvindo. Não adianta a gente querer ter 10 sapatos, 10 calças, 20 camisas. E o dia que a gente acha que a gente vai beneficiar alguém, é uma camisa que a traça comeu. É um tênis que já foi gasto. É alguma coisa que não vai ter utilidade ao próximo. E que nem nós gostaríamos de receber. Então aqui cabe um pensamento muito claro. Não faça ao outro aquilo que você não gostaria que te fizesse. Se nós utilizarmos isso, com certeza, nós já estaremos muito contentes. E com certeza o próximo, muito mais que nós. Porque ele receberá algo que lhe irá lhe dar condições
de seguir a sua jornada. E eu me lembro que uma vez, quando eu ainda trabalhava, eu acho até que eu já contei isso aqui, eu usava bota estrutural, né, de trabalho, porque eu trabalhava em obra, né? Então tinha que ter aquele bico de ferro, e etc e tal, um solado muito diferenciado, para não cair, não ter problema com prego, escorregar. Só que a bota já estava, diria que não velha, porque eu a conservava, viu, gente? Apesar de bota, eu ia lá, engraxava ela no final de semana, dava um lustrinho, né? E ela estava conservadinha. Mas ela já tinha pegado uma forma, né? Que era do meu pé. Meu pé que não é tão bom assim. Mas eu falei, sabe de uma coisa? Eu acho que eu vou usar um tênis. Beleza. Pensei, mas o que eu faço com essa bota? E a bota estava no carro. Eu olhei e vi um daqueles nossos irmãos que catam reciclado, que pegam coisas nas lixeiras, e ele estava só com uma sandalinha que era fininha, já estava batendo realmente no chão o calcanhar. Aquilo me fez olhar, aquilo me impulsionou. Eu fui no carro, olhei para ele e falei assim, que número você calça? Olha, para ele, na hora ele falou, pouco importa, me importa que me dê. Eu peguei e falei assim, mas qual o número? Ele falou, 39. Eu falei, é o meu número. Serve essa bota para você? Nossa, moço, quanto que o senhor vai me ajudar? Eu estava esperando ganhar alguma coisa diferente, mas estar calçado diante do que eu faço, entro no lixão, entro ali, entro aqui, nossa, isso vai me ajudar muito. Eu olhei para ele e falei, então, vá com Deus. Ele me abraçou e agradeceu. E eu olhei para trás, gente, e ele continuou mancando igual eu manco. Mas aquilo foi alegre, foi bom, foi gostoso, porque ele ia pôr a bota no lugar. Com o tempo a bota ia arrumar o próprio pé dele, ou o pé dele ia arrumar a bota. E ele saiu contente, feliz. E aquilo também me trouxe uma alegria, não uma felicidade, mas uma alegria, não é? Então, é esse o grande ensinamento dessa noite. Ana Maria quer nos passar uma surpresa, mas antes de terminar, eu me recordo também que há um tempo atrás eu li um outro livro que me chama muita atenção quando eu falo em felicidade. Carlos Bacelli, ele psicografou um livro há muito tempo atrás, chamado A Sombra do Abacateiro. Também é um livro maravilhoso, com fatos relatados por ele, pelo Geraldinho e outros confrades de Chico, de situações vividas com Chico. E Chico, para quem não sabe, foi ele que eternizou a distribuição das cestas básicas. Vocês sabiam disso? Foi o primeiro homem a propagar a distribuição das cestas básicas em Pedro Leopoldo. Ele começava o ano inteiro pedindo donativos, seja material, seja financeiros, para que eles pudessem no final do ano dividir com todos aqueles irmãos que passavam por necessidades. Relato de Bacelli. E no mês de dezembro, o Chico fazia coisas que era imensurável contar. Mas há uma passagem muito interessante relatada por Bacelli. Talvez alguém conheça. Diz que uma noite, muito antes, na noite de Natal, Chico chegou em casa, olhou para o bolso, porque quem não sabe, Chico trabalhava, né? Como todos nós. E ele dava uma contribuição para aqueles irmãos que precisavam de remédio, precisavam de roupa, financeiramente. Ele tirava do próprio bolso para contribuir. Só que ele tinha já gasto muito da sua renda. E aí ele olhou e falou, meu Deus, eu não tenho nada para dar para o meu povo.
Eu não tenho nem alimento, as cestas básicas minguaram. O que eu vou fazer? E aí ele disse que pensou. E ele relatando para o Bacelli e para os outros confrades, acho que esse mês eu não vou sair na distribuição da cesta básica. Você acha que não vai? Quem apareceu para ele? Emmanuel. Você não vai sair, Chico? Não, eu não tenho nada para dar. Ah, tem sim. Enche as garrafas de água e vá para a rua. A campanha fraterna não pode parar. Mas eu só vou levar água. Vá com Deus e com amor. Ele encheu todas as garrafas, chamou o pessoal do centro, Luiz Gonzaga, e falou, nós vamos para a campanha. Todo mundo falou, então recebeu um donativo? Não, temos água, amor e Deus. Vamos levar. E saíram. Chegaram debaixo da ponte, que parece que era ali que existia a maior concentração de pessoas necessitadas. E a gente sabe que tem sempre alguém que está pronto para não aceitar aquilo que a gente dá com bom gosto. E uma das pessoas disse, poxa, mas você só vai dar água? Cadê o pão? Cadê o alimento para matar a nossa fome? Chico diz que cortou o coração dele. Mas ele disse, não tenho mais nada para te dar a não ser isso. E naquele momento uma outra pessoa que estava ali, olhou e falou, para de falar isso. Quantas vezes ele já esteve aqui, distribuiu dinheiro, distribuiu roupas, remédios, alimentos. E hoje, porque ele não tem, nós vamos repudiar a ele? Mas se ouviu um barulho, um caminhão, em cima dessa mesma ponte. E o motorista parou e gritou, quem é Chico Xavier? Todo mundo olhou para cima e Chico falou, sou eu. Ah, eu estou indo aí. Virou o caminhão, desceu, parou, olhou e falou, olha, eu encontrei um velhinho na estrada, todo de branco, porque eu não ia chegar aqui hoje. Eu nem sabia como é que era o caminho. Mas ele, todo de branco, barbudo, meio carequinha, olhou para mim e falou, você vai procurar Chico Xavier. Mas é essa a entrega que eu tenho que fazer para esse senhor. Chico olhou e falou, mas um senhor todo de branco? Sim. De barbinha branca? Sim. Bezerra de Menezes, que o levou até Chico. Era um donativo de um pessoal de São Paulo que tinha enviado para os pobres de Pedro Leopoldo naquela época. Então vejam, nós não podemos jamais deixar de fazer essas campanhas fraternas. Vejo aqui a movimentação do nosso irmão Geraldo, intencionando isso. Vamos contribuir. Se nós não podemos financeiramente, vamos vir aqui fazer. Vamos vir aqui carregar. Se nós pudermos dar uma água, já está excelente. Estaremos levando a água da paz. Então eu acho que a gente tem muito a contribuir para que a felicidade que a gente tanto almeja seja compartilhada com o próximo. E eu quero encerrar fazendo uma pergunta. O que a gente precisa para ser feliz? E assim nós encerraremos a nossa palestra. Boa noite a todos. E vamos serenando os nossos corações esse instante para as vibrações desta noite. Querido Mestre Jesus, vibremos por toda a humanidade, pelo nosso país, pelo nosso Brasil, por todas as pessoas que se encontram acamadas, para as crianças que estão nas ruas perdidas, abandonadas pelos próprios pais.
que a humanidade possa ter mais um pouquinho de fraternidade em cada coração ao conceber o dia do aniversário do nosso Mestre Jesus. E que essas vibrações de amor possam ir ao coração daquelas pessoas que se encontram desesperadas, tristes, mas sempre haverá uma luz no amanhã. Que a nossa Casa Nova Era possa abraçar a todos esses irmãos que estão necessitando do nosso amor. Que assim seja e graças a Deus. E agora vamos receber a palavra do nosso mentor. Irmãos queridos de meu coração, aqui me encontro neste momento, com o coração transbordando de emoção, por ver tanto amor, tanta luz, nesta casa tão pequenina, mas imensa, aos olhos de Nosso Senhor. Quanta emoção eu sinto neste momento em ver o trabalho sendo realizado para Nosso Senhor Jesus Cristo. Quanta emoção eu sinto em ver tantos corações unidos em busca da melhora, da transformação, da vivência, do amor. Quanta emoção eu sinto em ver trabalhos de amor se expandindo nessa casa tão pequenina, pelas mãos e corações de irmãos que se entregam na seara do nosso Mestre Jesus. Quanta emoção, irmãos, em ver toda essa nossa família espiritual neste momento, de mãos dadas, envolvendo todo este ambiente, emanando a luz, irradiando o amor que envolve a cada um. E quanta emoção sentimos ao ver tantas criancinhas, jovens, idosos, num coral tão lindo, aqui neste ambiente, presenteando a todos vós com vibrações de notas celestiais que abençoam a cada um. Quanta emoção, quanta gratidão de ter cada um de vós aqui conosco. E neste momento, do céu descem luzes multicoloridas que caem sobre todo este ambiente. São bênçãos divinas para que todos levem a seus lares em vossas vidas. Quanta emoção! Sintam todas essas bênçãos divinas que hoje estão sendo irradiadas, compartilhadas. Sintam em vossos corações e sigam a cada dia na vivência, no amor e na luz do Evangelho. Sigam sentindo-se abraçados
a cada momento por Jesus e sigam sentindo a nossa presença, o nosso amor e a nossa gratidão a cada um. Deixo-vos aqui com essa emoção, unida a todos esses irmãos fraternais que aqui estão, de mãos dadas, irradiando dos corações o amor que fortalece, estrutura e protege toda essa casa querida. Recebam a minha rosa branca, perfumada, no dia de hoje, neste momento, com todo o meu amor, com toda a minha gratidão e com a minha mais pura emoção. Graças a Deus. Neste momento, irmãos, aqui presentes, irmãos à distância em nossa live, sintam a presença de Jesus e de Maria, com o seu manto protetor, com essa grande luz azul que envolve a cada um de nós aqui presente. Que essa luz possa trazer o bálsamo da cura que todos procuram. A cura material, espiritual. Que mentes e corações sintam-se agraciados, sintam-se fortalecidos para as próximas tarefas nesta encarnação. Essa grande luz que nos envolve neste momento possa nos trazer mais coragem neste novo ano que se abre para a vida de cada um de nós. Que possamos nos sentir fortalecidos e presentes nesta nossa encarnação. Sintam-se todos abraçados por essa grande espiritualidade que é aqui presente sempre nos ampara, sempre olha por nós, sempre está junto de nós. Que cada um de nós possa sentir isto, para que possamos sentir esse abraço fraterno, este passe coletivo. Que as bênçãos de Jesus estejam presentes em cada lar, neste momento de Natal. Que todas as famílias possam se sentir agraciadas com o bálsamo que Jesus sempre nos traz em seu olhar, em seus gestos. E que o novo ano nos fortifique, nos traga esperanças para que a gente possa perseverar em nossa vida. Que assim seja. Graças a Deus. Assim encerramos este ano, né, aqui na terça-feira. E queremos que todos vocês aqui presentes e online possam se sentir abraçados por esta grande espiritualidade sempre presente em nossas vidas, para que a gente tenha um 2026 repleto de bênçãos e que a gente possa conservar a esperança sempre. Obrigada. Bom, gente, então, como eu disse, nós agora vamos prestigiar, né, as apresentações que nós vamos fazer. E, antes de tudo, Nina, você avisa, por favor, lá as crianças que a gente chama, porque antes a gente vai ter uma outra apresentação para eles aguardarem um pouquinho, tá bom?
Antes de iniciar essa, né, passar um recadinho para vocês sobre a apresentação que nós vamos fazer agora, eu queria dizer e agradecer, né, a Deus, a Jesus, a espiritualidade, pela oportunidade que nós tivemos de confraternização, como o Ricardo falou, né, no sábado. Realmente foi um encontro de amor, né, de união, de muita alegria, e a gente só tem a agradecer por essa oportunidade, e com certeza nós somos privilegiados e abençoados por estarmos não só aqui nessa família Nova Era, mas com tantas casas co-irmãs aí, né, que a gente tem a servir na seara do Cristo, não é? Então, eu quero agradecer a presença de todos que puderam estar. Aqueles que não puderam, com certeza estavam em espírito, em coração e com a espiritualidade, trazendo as vibrações, né, de tantos corações que participam conosco aqui o ano inteiro, né? Agora, nesse momento, vocês sabem até essa história que você contou, nossa, isso me emociona demais, eu já vi várias vezes, e é bem o que o Ricardo fala, né, disse. Eu sempre falo que nós temos que realizar tudo no mais simples possível, para que tenha, assim, que flua com toda a naturalidade, porque Jesus era assim, e Jesus nos ensinou a ser assim. Então, tudo que a gente faz, eu tenho sempre Jesus à frente e Chico Xavier, nesses exemplos que a gente tem aí. E quando a gente iniciou essa apresentação de hoje, é exatamente sobre a nossa ação desse mês, né, desse mês de dezembro, a última do ano, com os nossos irmãos em situação de rua. Quando a gente iniciou, eu disse, tanto para o Geraldo quanto para o Fábio, que são os responsáveis, nós vamos começar para não parar. Mas assim, que seja tudo feito com muita simplicidade e não almejando grandes números. Não. Né? Porque o pouco com Deus é muito, né? A gente já ouviu isso. E cada vez mais é maravilhoso a gente ver o resultado que está tendo essa ação. Não no número que a gente distribui, que claro que é importante, mas no que o grupo está realizando. Sabe? São pessoas que, com toda a simplicidade, vêm ajudar. E isso é o mais maravilhoso que tem. Né? Esse trabalho para Jesus. Isso que é importante, gente, é doar, é o que a lição do começo falou, é doar o que a gente tem de nós. Não precisa muita coisa, não precisa dinheiro, não precisa riqueza, não precisa o ouro. Precisa das nossas mãos, do nosso coração, da nossa boa vontade e do nosso amor. Então, hoje a gente vai passar o resultado que nós tivemos aí da nossa ação, tá? E depois disso, a gente vai finalizar com uma surpresa maravilhosa, que é uma energia que não tem o que explicar das nossas crianças.
Resultado dá entrega solidária, alimentação 280 e 2 marmitas, 110 lanches com pernil, 300 águas, 300 sucos, 300 doces, 80 panetones entregues em porções. Higiene e cuidados, 42 kits. Roupas, 16 kits femininos, 50 kits masculinos, 48 kits infantis, 71 pares de calçados. Diversos brinquedos distribuídos. Agradecemos profundamente a todos que, de alguma forma, contribuíram e participaram desta corrente de doações e preces. Juntos realizamos uma maravilhosa ação de caridade, fraternidade e amor. Núcleo Assistencial Espírita Nova Era. Bom, gente, é importante a gente apresentar, né? Fazer uma apresentação dessa, para que vocês tenham o conhecimento do que vocês realizaram, né? Porque não foi somente, né, os colaboradores do Nova Era, a doação de cada um. Então tá tudo ali. Os panetones que nós pedimos, ali nós distribuímos também, e temos ali mais 20 e poucos que nós estamos distribuindo para as famílias que a gente dá cesta básica. Então esse é um trabalho realizado por todos nós, tá? Seja por doação de preces, de vibração, doação material, doação de trabalho, seja o que for, é um trabalho realizado por todos nós. E a gente só tem a agradecer. E agora, nós vamos para uma parte também muito importante. Durante o ano, vocês sabem que nós temos aí, né, as nossas crianças que participam ali da atividade, e eles sempre preparam, né, em ocasiões especiais, uma apresentação simples, mas que deixa eles assim muito, muito felizes. Essa árvore que está ali, que nós colocamos, foram eles que pintaram tudo, nós montamos para que vocês possam ver, e agora eles vão fazer uma apresentação, né, com algumas músicas. São 3 musiquinhas que eles vão apresentar para nós. Então vamos receber eles com muito carinho, porque eles estão assim super ansiosos. Ai, meu Deus, que coisa mais linda! E assim, eles vão apresentar 3 musiquinhas, tá? A primeira música é Onde o Amor é uma Oração. A letra foi feita para a Casa Nova Era pelo Jair, nosso querido Jair. Como diz a música, a semente do Evangelho está plantada e cresce aqui. As crianças estão cultivando essa semente em seus corações. É uma mensagem muito especial,
que é o parabéns para nosso Senhor, né, para o nosso Mestre Jesus. Que na noite de Natal não nos esqueçamos do aniversariante, Jesus. Parabéns pra Jesus, nosso exemplo de vida. Parabéns pra Jesus, nosso irmão maior de luz. Ele veio nos ensinar que a gente deve amar e com ele caminhar pra com Deus se encontrar. Parabéns pra Jesus, nosso exemplo de vida. Parabéns pra Jesus, nosso irmão maior de luz. Ele veio nos ensinar que a gente deve amar e com ele caminhar para com Deus se encontrar. E agora vamos bater, né, uma salva de palmas para essas crianças lindas, né? Elas mereciam. Parabéns, parabéns, parabéns para vocês. Foi lindo, viu? Gente, é isso que a gente precisa, né? A gente precisa viver esses momentos com toda a intensidade, porque é o que vale a pena nessa vida, né? As coisas simples e com o valor que é o amor, né? É isso aí. E assim, nós vamos encerrando aqui as nossas apresentações. Vamos desejando a todos momentos especiais, né, nessas festas de fim de ano. E que Deus continue nos abençoando, Jesus nos amparando e nos iluminando, e a equipe espiritual querida sempre junto a nós. Recebam o meu abraço carinhoso no coração de cada um, e da família Nova Era, nosso muito obrigado.